Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Bom dia, povo de Deus. O único Deus que subsiste em três pessoas: o Santo Pai, o Santo Filho, o Santo Espírito, aquele que é a causa última da nossa estada aqui nesta manhã e o nosso fim principal e supremo. A Ele para sempre toda glória. Nós temos visitantes aqui nesta manhã e gostaríamos de conhecê-los e dar um recadinho fraternal, eclesial para eles. Então, por gentileza, apenas façam assim com as vossas mãos, por favor. Como é bom tê-los aqui, nesta manhã do dia do Senhor, visitando a primeira igreja presbiteriana de Pedrolina, uma igreja de tradição bíblica e reformada, que tem como tripé de uma igreja saudável: ortodoxia, doutrina correta; ortopraxia, uma prática correta; e ortopatia, afeições corretas. E como fruto dessa ortopatia, afeições corretas, vamos dar um recadinho para os nossos visitantes, um recadinho eclesial, momento de congraçamento. Vamos lá, igreja? Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. E a pastoral desta manhã continua a teologia para a alma. E o subtema, parte 2, também continua: Deus existe, procurem as suas digitais. Deus existe, procurem as suas digitais. Há 15 dias aqui estivemos trabalhando a primeira parte desse subtema: Deus existe, procurem as suas digitais. E a primeira digital que trouxemos aqui, que recapitulamos, evocamos, é a digital do cosmos, do universo. O universo existe como efeito de uma causa, e a causa eficiente última: Deus. Deus trouxe o universo à existência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá, Gênesis, primeiro capítulo, primeiro versículo. E o salmista, tendo essa consciência e fé, ele salmodia a Deus dizendo, Salmo 19, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. A segunda digital que compartilhamos com os irmãos, ou recapitulamos, é esta: a digital do propósito, do telos, propósito. Tudo que existe no universo existe com um propósito. Os dois grandes luminares, o sol tem propósito, a lua tem propósito, as estrelas têm propósitos, as árvores, as plantas, a floresta amazônica tem propósito. É o argumento teleológico, telos, propósito. De fato, tudo que Deus criou tem propósito. Salmo 104, Jó 38, o Senhor pergunta ao próprio Jó: cinja o teu lombo. E agora eu vou te fazer uma pergunta: onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava? Quem deu força ao crocodilo? Quem disse ao mar, só até aqui? Quem deu inteligência à águia? E aí Deus continua com aquele diálogo divino humano, se desnudando para Jó. E a conclusão é doxologia, a conclusão é adoração, pois diante daquelas perguntas que Jó não poderia respondê-las, Jó responde assim: falei do que eu não sabia, coloco a minha mão na boca. E prossegue e diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a digital do propósito. Tudo que existe, existe com um propósito. Aí, subtema, parte 2 hoje, terceira digital:
a digital da ética moral. Todo ser humano na Terra nasce com o instinto, com a capacidade, com a potencialidade para discernir o que é certo e o que é errado. Esse é a digital do certo e do errado. As tribos, os povos mais primitivos que ainda existem nos quatro cantos da terra, vocês vão chegar lá e vão encontrar um código moral. Por que esse código moral existe? Você concordando ou não com eles? Porque Deus os criou à sua imagem e semelhança. Se você perguntar ao criminoso de alta periculosidade se é errado mentir, ele vai dizer que sim. Se é errado violentar uma criança, ele vai dizer que sim. Então existe um código moral na humanidade, é um código moral universal. E aí está a digital de Deus, porque esse código moral universal existe porque Deus trouxe o homem à sua imagem, à existência, à sua imagem e semelhança. É a personalidade humana e a moral humana. Para onde você olha, para onde você observa, você percebe um código moral. O que se discute são as suas origens, validade, legitimidade, mas que existem. Se você visitar ali os índios na Amazônia, você tem um código moral dos indígenas. Quem os levou a isso? Já nos tempos antigos, os babilônios já tinham o seu código, o seu ordenamento jurídico. Então quem levou isso? Deus. É a digital de Deus. C.S. Lewis, ele usa esse argumento no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Foi um dos argumentos que Deus usou para fazer ele se dobrar diante dele. Ele era um ateu. É um livro difícil, mas depois que você entende o livro, você se apaixona por ele. Cristianismo Puro e Simples. Leia C.S. Lewis, leia Os Quatro Amores, leia As Crônicas de Nárnia. Ali é cristianismo na veia. Está aí a digital. É por isso que temos juízes. É por isso que temos advogados. É por isso que temos tribunais. Por isso. Agora, a Bíblia fala sobre esse código moral que Deus imprimiu no coração do ser humano. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, os versículos 14 e 15. Deus imprimiu essa digital do código moral em cada ser humano. Por isso, quando ele comete o crime, ele comete sabendo que ele cometeu. Ele comete sabendo que ele cometeu o crime, porque foi Deus que imprimiu nas suas interioridades esse código moral. Romanos capítulo 2, e a nossa abençoada sonoplastia, se possível, vai postar aí. Romanos, carta de Deus aos Romanos capítulo 2, os versículos 14 e 15. Apenas uma leitura anagnóstica, é uma leitura sem explicação do texto, mas apenas para embasar o que estamos dizendo. Deus existe, procure as suas digitais, e uma delas, o código moral que existe na humanidade. E esse código moral é universal. Romanos, vamos lá, todos juntos, toda a igreja. 1, 2, 3. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso é muito bacana, né, gente? Isso é massa demais. Isso é muito bacana.
dia eu chegarei lá. Abre parênteses e fecha parênteses. Deus existe. Procure as suas digitais. E a quarta digital, para fechar o subtema de hoje. É a universalidade da religião. A universalidade da religião é a quarta digital. Se você tomar um voo, André, com o objetivo de vigiar os povos mais, repito, primitivos da terra ainda, tu vais encontrar lá a religião. O que você vai discutir é se a religião é verdadeira ou é falsa. Mas você vai encontrar. Nós estudamos isso numa cadeira chamada Religiões Comparadas. O ser humano não existe sem religião, ele é um ser religioso. É a semi-religiones. É a semente da religião que foi colocada dentro dele. Porque Deus o fez a sua imagem e semelhança. Deus existe, procura essa digital. A universalidade da religião é uma prova de que Deus existe. Sim, pastor, mas muitas religiões adoram falsos deuses como fruto da queda, Gênesis 3. Mas a existência dessa religiosidade universal é prova de que Deus existe. Eis aí uma digital de Deus. Aquilo que intimida algumas pessoas nos alegra. Sim, pastor, me deu uma base bíblica para essa universalidade da religião. Se tem uma coisa que eu amo é Bíblia, 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 né, Joel? Atos capítulo 17, versículo 16. Porque Paulo se encontra em Atenas e ele percebe essa religião universal. O fenômeno da religião é universal. Não tem um ser humano na terra que não seja religioso. Não tem um ser humano na terra que não seja encontrado adorando. O problema é se a religião dele é verdadeira ou falsa, se ele está adorando ao Deus verdadeiro ou não. Eis aí o problema. Atos 17, versículo 16. Aquela leitura gostosa. E eu já estou encerrando a pastoral para que os nossos professores não sejam roubados no seu tempo. Pois a ética ministerial e pastoral também me diz que eu devo respeitá-los também no seu tempo. Ah, como é bom conhecer ética. O que é que diz o texto aí? Atos 17, 16. Todos juntos, 1, 2, 3. Continua a leitura. Dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Vejam só, querido. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer este tagarela? Ei, Paulo, parceiro. E outros, parece pregador de estranhos Deus, pois pregava Jesus. Mas não para aí, a leitura continua, não é? Vamos lá. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam, senão dizer, ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, gente, isso aí é muito forte, gravem na sua Bíblia, senhores atenienses, o cara sabe dialogar, né, meu irmão? Ele sabe dialogar até com os idólatras. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Em tudo vos vejo acentuadamente. Entenderam? A universalidade da religião, ela não é contrária à existência de Deus, ela prova que Deus existe.
Porque essa religiosidade universal, ela só existe porque o homem foi feito para adorar. O homem é um ser religioso. Até o ateu, quando diz que não crê em Deus, ele está crendo em algo. É uma crença. Dizer que não crê na existência de Deus é uma crença. Ele está sendo religioso. É falácia o ateísmo. Ele não existe na verdade. Ele só existe em tese. Deus existe. Procuremos as suas digitais. O cosmos, o universo é uma digital dele. Tudo que existe no cosmos tem propósito, é outra digital. A ética moral universal que existe na humanidade é mais uma digital dele. E por último, a universalidade da religião é mais uma prova de que ele existe. Agora, o gostoso disso é que esse Deus que existe se auto-apresenta assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que existe, deixou as suas digitais imprimidas no cosmos, no universo, no propósito de tudo que existe, na ética moral universal e na universalidade da religião. Por amar, Ele enviou. Por amor, Ele entregou. Por amor, Ele sacrificou. Por amor, Ele fez o que Abraão não fez, porque Ele mesmo impediu, interrompeu a consequência. Ele pediu Isaac como prova de amor. Quando Isaac pega o cutelo para sacrificar Isaac, ele escuta uma voz: Abraão, Abraão, não faças isso. Só que milênios depois, não é Abraão que está com o cutelo na mão. É o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. E é Ele que está com o cutelo da sua ira na mão. E quem agora é alvo desse cutelo não é você, sou eu, Jesus Cristo. E não tem ninguém além dele para dizer: Deus, Deus, não faça isso. Ele enficou o cutelo da sua ira no peito do seu próprio filho. Agora pense de uma coisa: esse cutelo era para você. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Deus existe, procurem as suas digitais. Grite para o mundo: Deus existe, procurem as suas digitais. É só o começo, teologia para hoje. O subtema de hoje encerrado: Deus existe, procurem as suas digitais. Próximo domingo, Deus se revelou. E reticências, fiquemos de pé.